Em bola jogada, esse time do Internacional é um dos piores da Série A do Campeonato Brasileiro neste momento. E joga como um clube de Z4, um clube que briga de fato para não ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E vamos encarar a realidade, né, gente? Essa é a grande disputa, o grande campeonato do Internacional nessa reta final melancólica de 2025. Uma derrota para o Fluminense no Maracanã que poderia ter já acontecido no primeiro tempo. O Fluminense perdeu a oportunidade de liquidar a fatura ainda na primeira etapa. Uma única boa notícia no Inter hoje: o goleiro Ivan. E se não fosse ele, o Inter poderia inclusive ter sido goleado no Maracanã contra o Fluminense. Nesse vídeo a gente vai falar sobre essa derrota cachapante do Internacional, mais uma no Campeonato Brasileiro e a briga contra a zona de rebaixamento. E hoje ninguém se escapa. Hoje todo mundo tem culpa no cartório. Jogadores, direção e até a comissão técnica do Ramon e do Emiliano Dias. Bom, gente, vamos lá. Antes, não esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E vamos lá, vamos falar dessa derrota do Internacional contra o Fluminense. 1-0 no fim das contas, acredito que todo mundo concorda que ficou barato para o time do Inter. Que teve uma grande novidade, que foi a mudança de esquema na primeira etapa. O Inter começou naquele 4-3-1-2, tendo 2 zagueiros, tendo 2 laterais, 3 volantes no meio de campo, o Alan Patrick e os 2 atacantes lá na frente, o Carboneiro e o Vitinho, tá? Só que, no início, tudo bem, é natural o time da casa tomar as dianteiras, as rédeas do início do jogo, mas eu não imaginava que com tanta soberania e dominância em cima do Inter. 7, 10 minutos arrasadores do Fluminense, e ali dava para o Fluminense ter feito 1 ou até 2-0, tá? Pelo menos 2 defesaças do Ivan, o Ivan salvando o Inter no jogo de hoje no Maracanã, uma delas em que ele faz uma baita defesa no reflexo de um chute na pequena área do John Kennedy, que recebeu um cruzamento do lado direito, o Ivan defende ela com o braço direito e ela ainda bate no travessão. Então o Ivan e o travessão salvaram o Inter no início do jogo contra o Fluminense. Depois, parecia que o Inter ia se soltando no jogo, ia tendo um pouco mais de controle. Em determinado momento, a posse de bola estava 70-30 para o Inter, tá? O Inter começou a tentar e a ensaiar que poderia entrar no jogo lá no Maracanã, só que logo depois disso o Fluminense se acalmou, botou a bola no chão, de novo imprimiu o mesmo ímpeto e o Inter deixou. Porque hoje o Inter atual, esse grupo de jogadores, é um Inter que tem lapsos de bom futebol e logo depois já toma o sinal da realidade, a escancarada realidade no Maracanã. Então, o Fluminense começa em cima do Inter, tendo oportunidades para fazer, quem sabe, 2-0 ou mais. O Inter consegue ali ensaiar que vai botar a bola no chão, mas a defesa é uma peneira, seja com 2 ou 3 zagueiros, todo mundo passa pelos laterais do Inter. O Serna deu um baile no Bruno Gomes, que hoje foi lateral direito. O Vitor Gabriel, como lateral esquerdo, tomou um baile do Canóbio. O miolo de zaga do Internacional com o Mercado e Juninho tomaram um baile do Germancano, que não é aquele Germancano de 2, 3 anos atrás, tomaram um baile dele mesmo assim. Os 3 volantes do Inter no meio de campo, Bruno Henrique, Thiago Maia e Luiz Otávio, no primeiro tempo tomaram um baile do Acosta, o meia do Fluminense, que também teve oportunidades para fazer o gol. E como eu disse, o Inter foi ensaiar que ia conseguir ter um pouco mais de bola, mas a defesa era a mesma peneira e a mesma inoperância de sempre no ataque. O 10, camisa 10, principal expoente técnico do Inter, não consegue jogar. Os 2 atacantes do Inter, um vive um grande momento, que é o Carboneiro, mas hoje também não conseguiu jogar, recebendo muitas bolas de costas pelo lado esquerdo, sem conseguir passar pelo Ignacio e pelo Samuel Xavier. O Vitinho mal na partida também. E aí o Fluminense voltou a atacar o Inter, criar outras chances de gol, e o Ivan ia salvando, ia fazendo grandes defesas. O Fluminense já estava até um pouco ansioso, porque tinha pouca torcida no estádio, mas a torcida do Fluminense já cobrando e ansiosa, porque o Fluminense criava chance e não conseguia converter, parava no Ivan, e chances, muitas delas muito claras, tá? O Fluminense teve 15 chutes no primeiro tempo, 6 deles a gol. E as 6 chances do Fluminense a gol no primeiro tempo foram chances claras para o Fluminense abrir o marcador e fazer até com folga o placar para ir para o intervalo. E aí o Ramon, no intervalo, faz uma troca tripla, tá? Volta para o sistema de 3 zagueiros, ele tira o Vitor Gabriel, o Bruno Henrique e o Thiago Maia, bota o Cleiton Sampaio, o Alan Benítez e o Borré. Aí o Inter tem 3 zagueiros com Cleiton, Mercado e Juninho, 2 volantes com Luiz Otávio e Bruno Gomes, 2 alas com Vitinho e Benítez, um meia que é falso 9, que é o Alan Patrick, Carboneiro e Borré.
O Inter começa a tentar pelo menos entrar no jogo, mas com os mesmos problemas. As bolas do Fluminense em contra-ataques contra o Inter, que tinha mais a bola no início do segundo tempo, o Fluminense conseguia chegar na área do Inter e criar chances com facilidade e o Ivan seguia salvando o Inter. E lá na frente, do meio para frente, inoperante. Sem criatividade, sem conseguir criar grandes chances claras de gol. Só no primeiro tempo, teve a grande chance do primeiro tempo, que foi com o Vitinho, de uma bola que é do lado esquerdo, uma jogada do Carboneiro. A bola cai no pé do Vitinho sozinho, uma falha de marcação do Fluminense, e ele sozinho, quase na pequena área, chuta caindo e perde um gol feito pro Inter ali. E aí no segundo tempo, como eu estava dizendo, o Inter começa controlando o jogo, começa controlando as ações do jogo, mas com o mesmo problema de inoperância lá na frente, sem conseguir criar chances claras de gol, e dá para dizer que nem chances de gol o Inter criava, e aí o Fluminense, que ia estocando em velocidade, aproveita uma falha individual do Juninho, que vai dentro da área para atacar o John Kennedy que estava com a bola, ela sobra nas costas do Juninho, no espaço que ele deixou para o Samuel Xavier, que é um bom jogador, é titular do Fluminense há alguns anos, mas é um jogador limitado, e aí nas costas do Juninho, o Samuel Xavier tem tempo para dominar, conduzir a bola, tomar um cafezinho, jogar um truco no meio do gramado e chuta no canto direito. O Ivan até toca na bola, mas ali não tinha como ele evitar o gol, e aí o Fluminense abre o placar com o Samuel Xavier de forma justa, tá? De forma justa, porque o Fluminense já estava merecendo do primeiro tempo, e no segundo, mesmo com o Inter até controlando algumas ações de jogo, o Fluminense foi impondo seu ritmo e conseguindo dentro de casa criar ainda as chances mais claras de gol. Então o Inter não conseguia criar chance clara de gol, o Fluminense até com certa facilidade em cima da defesa do Inter. E aí com 25 minutos, o Ramon Dias começa a paçoca tática, porque ele já vai para um esquema de 4-3-1-2, muda para 3 zagueiros no segundo tempo, e aí depois que ele toma o gol, ele ainda espera 10 minutos para tirar o mercado e mudar de novo o sistema tático do Internacional. Ele tira o Gabriel Mercado, tira o Bruno Gomes, bota o Ronaldo na vaga do Bruno Gomes, um volante por outro, tira o mercado e bota o lateral esquerdo Pablo. Gente, o Inter termina o jogo com uma linha defensiva tendo o Alan Benítez, que mais uma vez fez uma atuação sofrível, o Cleiton Sampaio, que tomou um vareio do ataque do Fluminense, o Juninho, que falhou no gol e tomou um vareio do ataque do Fluminense, e o garoto Pablo, que fez apenas seu segundo jogo nos profissionais do Inter e foi chamado às pressas porque não tinha o Bernabé e nem o Alisson suspensos. Essa era a linha de defesa do Internacional. E a direção querendo enganar todo mundo, dizendo que tinha feito boas janelas. Tinha feito uma boa janela no início do ano e uma boa janela no meio do ano com 3 reforços, sendo um deles somente titular, que é o Alan Rodrigues. Não tem como cair nessa. O trabalho da direção também entra ali. Também entra ali e mostra o quão ruim foi o trabalho do Bisol, do Mazuco, do D'Alessandro e também do presidente Barcelos. Ainda no final do jogo, o Fluminense cria outras chances claras de gol. O Fluminense cria 3 chances claras. Um cabeceio, se não me engano, do Cano ou do Canóbio nas costas do Cleiton Sampaio para fora. Uma chegada do Lima cara a cara com o Ivan, que ele rola pro lado e o Cano sem goleiro dá um carrinho na bola ao invés de ficar de pé para chutar. Faria o 2-0 ali. E ainda no final do jogo, o Ivan faz outra grande defesa no canto direito. E assim, o Inter escapou de tomar mais do que 1-0. O Inter joga um futebol sofrível, com lapsos parecendo que vai fazer alguma coisa, mas com a mesma inoperância lá na frente e a mesma peneira defensiva, e o Internacional hoje, de fato, é um dos piores times da Série A do futebol brasileiro, e a briga do Inter é para não ser rebaixado, a briga do Inter é contra o Z4 nesse fim de ano melancólico, por conta da direção principalmente e desse grupo de jogadores também. Eu volto daqui a pouco para a gente falar do vestiário do Inter, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que a gente volta.